A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Irmãos, que alegria poder estar mais uma vez aqui, nesse ambiente, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, a nossa revista Crescendo na Palavra, nesse primeiro trimestre de 2024, falando sobre o culto. Bom, na lição de hoje, lição de número 9, nós vamos falar sobre o pastor e suas atribuições administrativas e espirituais. Um tema muito importante de ser compreendido para que possamos, de fato, olhar para o nosso pastor da maneira que a Bíblia olha para ele, da maneira que Deus olha para ele. Bom, nossa lição se fundamentará no texto de Êxodo, capítulo 18, que é o episódio em que Jetro, sogro de Moisés, vai visitar o seu genro após algum tempo, e ao chegar lá, ele percebe que o seu genro está sobrecarregado de trabalho como o líder de Israel. Moisés era o pastor do rebanho de Deus naquele contexto de libertação, e ele estava centralizando todo o trabalho de cuidado daquele povo sobre si. Jetro olha aquilo, percebe o erro que o seu genro está cometendo, e então vai conversar com ele e aconselhá-lo. Moisés sabiamente ouve o seu sogro, que está sendo usado por Deus, e inicia um projeto maravilhoso de compartilhamento de liderança, segundo a direção de Deus para ele, através de Jetro. Moisés sabia que tinha que cuidar do povo, porém não sabia que haviam coisas que ele poderia compartilhar com pessoas capazes para ajudá-lo nesse processo. Nós precisamos ter Jetros na nossa vida, pessoas sábias que nos orientam, que nos aconselham com direção de Deus para que a nossa vida seja mais produtiva e que nós possamos realizar mais para a glória de Deus. Bom, a introdução da nossa lição começa a tratar da questão da necessidade de uma liderança organizada. A anarquia, que é a ausência de um governo, ela se mostra desastrosa, completamente impraticável, conforme podemos observar em Juízes 21:15, onde a palavra de Deus diz que naqueles dias não havia rei em Israel, não havia um governo, uma liderança, não havia direcionamento e cada um fazia conforme melhor lhe parecia. Veja que coisa triste. Continuando então, pastorear é liderar, pastorear é direcionar o povo de Deus para objetivos definidos, conforme a palavra de Deus nos orienta, e aqui na nossa revista, citando 1 Pedro 1:9, e também segundo os ditames e as regras, as normas dessa palavra para a nossa vida, como o Salmo 33, versículo 11 também nos ensina. Logo, o pastor deve ser um sentinela a serviço de Deus e do seu povo. Isso também nos é ensinado em Ezequiel 3, nos versículos 17 a 19, e em Abacuque, no capítulo 2, versículo 1. O pastor é um sentinela, é alguém que está de prontidão em favor do seu povo. E o pastor então tem, segundo a nossa lição, algumas funções intransferíveis que veremos nesse primeiro tópico. O pastor é alguém que foi ordenado por Deus para exercer funções que somente competem a ele. Deus deu a Moisés a liderança sobre Israel, e Moisés tinha funções sobre o povo que somente ele poderia desempenhar. E é exatamente sobre isso que ele é orientado por Jetro. Jetro fala com Moisés e mostra para ele, sim, que haviam questões que ele devia estar à frente constantemente, porque eram atribuições que Deus havia dado a ele e que ele não poderia terceirizar. Quais são elas? Bom, primeiro, representar o povo diante de Deus, conforme Êxodo 18:19. Isso é muito interessante porque representar o povo diante de Deus significa, na nova aliança, diferente da antiga aliança, ser aquele que orienta o rebanho de Deus, que representa o povo diante de Deus também pela vida de oração. O pastor é aquele homem que orará pelo rebanho, orará pelos membros da igreja, talvez citando-os nome por nome muitas vezes. Orará para que o Senhor abençoe os seus servos, para que o Senhor abençoe suas famílias. Orará pelos pedidos de oração que os irmãos trouxerem a ele. Então o pastor é um homem de oração. Ele é um representante
do povo diante de Deus como um sacerdote espiritual. Embora todo crente seja um sacerdote de Deus, como 1 Pedro nos ensina, no capítulo 1, o pastor é um sacerdote de sacerdotes. Ele é um mentor, um orientador, um guia, conforme a palavra de Deus nos ensina. Então ele deve ser alguém que intercede pelos irmãos, que está em constante cuidado daqueles irmãos que foram confiados a ele, porque ele dará conta dessas pessoas a Deus, conforme a palavra de Deus também nos ensina em 1 Samuel 12, 23, 2 Coríntios 11, 28 e 1 de Pedro 5, 2. O cuidado pastoral inclui a atenção às crianças, aos adolescentes, jovens, idosos, órfãos, as pessoas em condições de fragilidade emocional, financeira, os enfermos e ainda com os novos na fé, para a sua edificação, e os desviados para a recondução à fé. Olha quanto trabalho realmente um verdadeiro pastor, um pastor que é bíblico, deve realizar como um representante do povo diante de Deus e também como um representante de Deus diante do povo. Isso ele faz ensinando a palavra do Senhor, porque cabe ao pastor o ensino da palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus para o rebanho do Senhor também. Segunda coisa importante, cabe ao pastor administrar os sacramentos ao rebanho santo. Quais são os sacramentos da Igreja do Senhor? Batismo e Santa Ceia. São atribuições pastorais que podem sim ser transferidas a uma outra pessoa por delegação, mas só se o pastor fizer essa transferência, por uma delegação, por uma impossibilidade de ele poder fazer. Outro trabalho pastoral que é intransferível porque é uma tarefa pastoral é celebrar casamentos. O casamento deve ser realizado pelo pastor como o ministro de Deus em favor daquelas vidas que estão se unindo matrimonialmente. Também, invocar a bênção apostólica sobre o rebanho de Deus é uma atribuição pastoral. Por quê? Uma vez que o pastor é o líder e o Senhor Deus é um Deus que honra as lideranças, ele abençoa o povo através da vida do líder. Gente, os pastores recebem de Deus uma atribuição sacerdotal diferenciada, que a sua bênção tem um alcance diferenciado, que a sua palavra tem um alcance diferenciado. É tão diferenciado o peso sacerdotal da vida do pastor na vida da igreja, que muitas igrejas, se não em todas, em muitas igrejas, quando o pastor está em férias, muitos irmãos não vão aos cultos. Mesmo que seja uma igreja com muitos bons pregadores, com gente muito capacitada, muita gente não vai aos cultos. Por quê? Porque o peso sacerdotal sobre a vida do pastor é um peso diferenciado. Mesmo que ele tenha obreiros muito bons na igreja, o peso da presença dele é diferenciado. Veja como é que são essas coisas, né? Por isso, a bênção impetrada sobre o povo santo pelo pastor, ela é intransferível, porque é aquele que tem autoridade sobre aquelas pessoas quem as está abençoando. Também cumpre ao pastor cuidar da liturgia da igreja. O pastor é o responsável pela ordem do culto, pela sequência em que as coisas acontecerão. O pastor é responsável pela pregação da igreja, porque ele é o sacerdote de Deus junto à igreja. Então veja, eu costumo dizer que se você prega na sua igreja, seja grato ao seu pastor, porque Deus confiou o púlpito da igreja a ele. Aquele rebanho tem que ser alimentado por ele. Logo, todo pastor responderá diante de Deus por cada uma das pregações e cada um dos ensinos que são ministrados a partir do púlpito da igreja que foi confiado a ele. Então, se o meu pastor me confia o púlpito para eu ensinar a igreja nas terças-feiras, como tem acontecido nesse momento, eu sou grato a ele, porque ele confia em mim. Porque Deus vai cobrar dele, vai cobrar de mim, mas vai cobrar dele como líder, que cedeu para mim o púlpito que o Senhor confiou a ele. O pastor é aquele que, por mais simples que seja, ele é pastor e há um peso na palavra dele sobre o rebanho. Portanto, o púlpito é dele, foi dado a ele pelo Deus Todo-Poderoso como líder da igreja. E o pastor é um homem que deve pregar muitas vezes na igreja. Eu sou um crítico ferrenho de pessoas que não valorizam o seu pastor. Às vezes nós queremos escutar pessoas que não têm autoridade espiritual sobre a nossa vida, e não tem nada de errado com isso, desde que o tempo
que cabe ao pastor estar pregando não seja subtraído. Não dá para ter uma igreja em que o pastor da igreja prega uma vez por mês, em que o pastor da igreja ele é informado sobre quem as ovelhas vão trazer para pregar. E essa é uma atribuição dele, porque não são as ovelhas que vão dar conta do que vai ser pregado lá, vai ser ele. Então, isso é inadmissível. Cabe ao pastor, mesmo que as ovelhas vão convidar, elas devem pedir aprovação a ele. E aí sim, tendo a aprovação dele, as pessoas virem ou não, porque ele vai dar conta daquilo que vai ser pregado lá, porque o rebanho foi confiado a ele. Então ele está permitindo que outra pessoa alimente o rebanho que Deus confiou a ele, por meio da pregação da palavra de Deus. Então é muito importante que nós, irmãos, tenhamos isso em mente. Eu hoje não pastorei a igreja local, e eu entendo perfeitamente que eu pregue 1, 2 vezes por mês no máximo na minha igreja, perfeitamente, porque a prioridade é do meu pastor, e eu sou grato por pregar 1, 2 vezes, porque o meu pastor está confiando em mim. Sou grato quando alguma igreja me convida e eu vou lá pregar, porque o pastor daquela igreja está confiando em mim. Mas é importante que eu vá, porque esse pastor aprovou que eu vá. E isso é muito importante, e que eu não deixe, e que eu não seja, eu ou outros pregadores, não sejamos os substitutos desse pastor, que ele pregue menos do que outras pessoas na igreja. Essa é uma prioridade que a igreja deve dar. E sobretudo que os pastores, como líderes da igreja, devem assumir. Como pastores, como membros do corpo de Cristo e como líderes eleitos pelo Senhor, devem assumir, com todo cuidado, com todo zelo, com todo amor, a responsabilidade sobre aqueles que pregam no seu púlpito e pregar com mais frequência, porque você, meu irmão pastor, você é quem vai dar conta diante de Deus por tudo o que esse rebanho que você foi eleito seu líder está comendo espiritualmente falando. Amém? Bom, vamos continuar aqui. A última atribuição do pastor é governar com os seus oficiais a igreja que lhe foi confiada. Também é uma função intransferível. É o pastor quem faz junto com seus oficiais, mas é ele quem preside o colégio ministerial. É ele quem vai pautar as reuniões, é ele quem vai guiar os assuntos e vai trazê-los à tona para debate e aprovação ou reprovação. Mas é ao pastor que cabe esse governo com a aprovação dos seus oficiais. Contudo, o pastor é esse responsável. Amém? Passando para o nosso tópico 2, as funções compartilháveis do pastor. Há diversos ministérios e funções na Igreja do Senhor que a Bíblia nos ensina em diversos textos, como em Efésios 4:11, como em 1 de Pedro, capítulo 5, diversas funções ministeriais, diversos atributos e dons que o Senhor dá à sua igreja, conforme a sua multiforme sabedoria, e que, obviamente, se o Senhor está dando à igreja essas pessoas com esses dons tão especiais, é porque o Senhor quer que essas pessoas usem esses dons em favor da igreja. Logo, o pastor precisa aproveitar essa mão de obra qualificada e compartilhar com eles a tarefa de cuidar do rebanho do Senhor naquilo que lhe é permitido compartilhar. Então, a atividade principal do pastor é a oração e a pregação da palavra. O pastor tem que se ocupar prioritariamente disso. Isso é o que Atos 6, versículos 1 a 7, nos ensinam quando da instituição do diaconato. O pastor é o homem da oração, é o homem da pregação, que cuida do rebanho do Senhor. Logo, é muito importante entender isso. Mas todos os outros serviços na igreja devem ser efetuados pelos servos de Jesus, pelos membros da igreja, pelos oficiais da igreja. O pastor deve compartilhar com os seus obreiros a liderança da igreja, como Moisés deveria compartilhar com homens capacitados a liderança de Israel. A administração financeira e material da igreja, o pastor deve compartilhar com os diáconos. Assim, os presbíteros também têm uma participação importante como auxiliares do pastor, porque um presbítero é um co-pastor. São homens que, juntamente com o pastor, vão estar cuidando do rebanho dentro daquilo que é permitido a eles. Então, cabe aos presbíteros aconselhar, ensinar as escrituras, pregar, substituir o pastor nos seus impedimentos, porque eles são pastores auxiliares. Então, de acordo com a direção e com a orientação do seu pastor, eles podem assumir essas tarefas
como compartilhamento do ministério, assim como os diáconos assumem as tarefas da gestão e do cuidado material da Igreja do Senhor. E por fim, no nosso terceiro tópico, o pastor deve exercer uma liderança saudável. O que é uma liderança saudável? É aquela liderança que é constituída pelo padrão bíblico e, sobretudo, pelo perfeito padrão que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Logo, primeiro, é uma liderança marcada por amor. Amor. O pastor deve ser um homem que ama. Os atributos da liderança que nós conhecemos e estudamos, inclusive, eles podem ser aprendidos. Alguns nascem com dons naturais para a liderança, outros aprendem a liderança. E essas coisas que nós podemos aprender para liderar, para gerir, para poder orientar e governar o rebanho do Senhor, elas são importantes. Elas são importantes e nós devemos investir nisso. Porém, o amor é algo muito importante na liderança pastoral. Então, o enfoque ministerial da liderança não é como o enfoque empresarial. Nós não estamos focados em resultados, sejam eles financeiros ou quaisquer outros, mas sim em vidas transformadas. O resultado da igreja são vidas transformadas, porque vidas transformadas serão obedientes, vidas transformadas serão sinceros e fiéis contribuintes, vidas transformadas serão ganhadores de almas. Então, o trabalho do pastor é literalmente liderar essas pessoas e trabalhar focando vidas transformadas, e vidas só podem ser transformadas pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O pastor é aquele homem que lidera o rebanho de Deus. E ele pode e deve ser remunerado para se dedicar em tempo integral à obra do Senhor, porque ele vai se dedicar à oração por esse rebanho, ele vai passar horas, tempo sobre tempo, orando por esse povo, dias de jejum. Eu penso que pelo menos uma vez por semana, todos nós crentes devemos jejuar, o pastor muito mais. Ele deve estar cuidando do povo do Senhor e, se ele está se dedicando integralmente a esse trabalho, com zelo, com amor, ele deve ser sim recompensado por isso, para que ele possa ter a sua cabeça focada no trabalho do Senhor e não a atenção dividida entre uma ou outra tarefa, como era o caso de Moisés, que estava extremamente focado no trabalho do Senhor e podia se dedicar, e por isso pôde levar o povo a uma grande caminhada e a experimentar bênçãos de Deus no decorrer daqueles 40 anos, ainda que fosse um povo extremamente rebelde. Você imagina, se com um povo extremamente rebelde como foi Israel, que uma semana depois de ter saído do Egito estava reclamando porque não tinha água, imagina o que um pastor, que é um líder saudável, que é um líder espiritual, um líder amoroso, fará com uma igreja que é uma bênção, como a sua igreja, com crentes que são uma bênção, como você, com gente que ouve, que acata, com gente que obedece o evangelho, com gente que sabe ser submissa sem ser subserviente. Porque submissão bíblica não tem nada a ver com subserviência. Gente que sabe ser submisso biblicamente, gente que aceita a autoridade, gente que honra a sua liderança, gente que respeita seus oficiais, que respeita seu pastor e que tem pastores que são verdadeiramente líderes saudáveis. Sobretudo, a nós, pastores, cabe essa demanda: sermos líderes saudáveis para o nosso povo. Liderança bíblica, liderança comprometida com a verdade da palavra de Deus em todo e qualquer momento. Homens que amam e que a igreja não duvida disso. Porque quando o amor é genuíno, aqueles que são alvo do amor não duvidam disso. Bom, assim terminamos a nossa lição, concluindo então que a liderança é necessária desde sempre. Deus começou o mundo com um casal e colocou o homem como líder daquele casal. Deus é um Deus que valoriza a liderança e que honra a liderança. E nós também precisamos ser homens e mulheres que valorizamos e honramos nossas lideranças, porque nós somos filhos de Deus e os filhos de Deus manifestam o caráter do seu Pai. Enfim, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a Igreja de Jesus espalhada sobre a terra, hoje e sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador,